Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis Católico. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 19, versículos do 3 ao 12, vem trazer para nós aquela pergunta dos fariseus, que se aproximaram de Jesus e perguntaram: é permitido o homem se divorciar de sua mulher? A pergunta é bem capciosa, a pergunta não tem uma intenção sincera de aprendizagem, mas de colocar Jesus à prova, de tentar Jesus, de armar uma cilada para Jesus. Esse texto aqui abre uma brecha, dependendo da interpretação fora da tradição da igreja, uma interpretação aos moldes do protestantismo, ou seja, cada um faz o livre exame das Escrituras e tira suas conclusões, ainda mais dizendo que o Espírito Santo interpreta as Escrituras para essa pessoa. Surgiu aí no mundo protestante e no mundo ortodoxo a permissão do divórcio, ou seja, a possível dissolução do matrimônio. Vamos ver o que a igreja nos ensina na sua tradição, baseada numa interpretação correta desse texto, dentro daquilo que outros textos das Escrituras vêm nos iluminar. E vamos ver o que a igreja diz. O casamento é permitido o divórcio? É permitido o divórcio no matrimônio católico, no matrimônio cristão, segundo a vontade de Deus? Sim ou não? Vamos ver o que diz o texto de hoje. Vamos ver o que nos diz Jesus. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Aí os protestantes vão dizer: tá vendo? Eles perguntaram por qualquer motivo. Então não é permitido por qualquer motivo, mas Jesus vai falar de um motivo que é permitido. Vamos ver se Jesus diz isso mesmo ou se estão colocando palavras na boca de Jesus. Jesus respondeu: Nunca lestes que o Criador, desde o início, o fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Então Jesus vai dizer que, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Aqui já era suficiente para nós compreendermos que uma só carne, ou seja, não é permitido o homem se separar da sua própria carne. Se nós tiramos um membro do nosso corpo, nós amputamos este membro. Então, se o meu corpo e o corpo da minha esposa, pela consumação no ato matrimonial, no ato sexual do matrimônio, faz com que nós consumamos o matrimônio e aí nos tornemos um só corpo. Se é um só corpo e se eu faço uma separação nesse corpo, uma cisão, uma divisão, logo eu estarei mutilando o corpo. E é por isso que Jesus conclui dizendo: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Só que os fariseus insistem querendo pegar uma lei secundária criada por Moisés para dissolver a lei primária, a lei natural, a lei da união entre um homem e uma mulher estabelecida desde o início pelo Criador. E é o seguinte que eles vão falar. Os fariseus então perguntaram: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher, se não se pode? Porque já ficou claro que não se pode separar. Aí eles vão e fazem outra pergunta. Então por que é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus vai responder: não foi por causa de Deus. Não é porque o matrimônio é dissolúvel. É solúvel, melhor dizendo. Mas foi por causa de vocês. Veja o que Jesus responde. Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher
por causa da dureza do vosso coração. É por causa da dureza do vosso coração. O problema está em vós. O problema está na dureza do coração de vocês. O problema está na falta de misericórdia de vocês. Não é uma deficiência do sacramento do matrimônio. O problema está na falta de perdão. Mas não foi assim desde o início. Veja, não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Vou repetir o versículo 9, porque para algumas tradução bíblica está da seguinte maneira. E é por isso que aqui os ortodoxos e também os protestantes encontram uma brecha para o divórcio no matrimônio, coisa que não é assim. Vou ler segundo a tradução da Bíblia protestante. Tradução da Bíblia NVI de estudo, protestante. No versículo 9, veja a diferença como está. Ele vai dizer assim: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra, com outra mulher, estará cometendo adultério. Veja, imoralidade sexual eles colocam aqui. Já na Bíblia Católica, a Bíblia de estudo da Ave Maria, vai dizer o seguinte. Na Bíblia de estudo da Ave Maria, a tradução fica ainda mais favorável para nós compreendermos o que Jesus estava querendo dizer. Ele vai dizer: ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeitar sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposar outra mulher, comete adultério. E aquele que despojar a mulher rejeitada, comete também adultério. Então veja, aqui é claro que está se falando sobre o matrimônio falso. Um matrimônio que não é o verdadeiro matrimônio. Ou seja, alguém se ajuntou, alguém casa apenas no civil, e casar no civil não é matrimônio verdadeiro, é falso, não é um matrimônio verdadeiro, é um matrimônio somente perante a lei dos homens, não está debaixo daquilo que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é o sacramento do matrimônio. E a lei dos homens, a lei civil, não substitui a lei de Deus. Senão, do contrário, quando a Bíblia diz não matarás, e ali está nesse mandamento, está proibindo o assassinato, o homicídio, e a lei dos homens vem descriminalizar, por exemplo, o aborto, para a igreja, o aborto continua sendo um crime, um ato contra o mandamento não matarás. E aí nós podemos ver que a lei dos homens não pode interferir na lei de Deus, porque a lei de Deus, a lei moral de Deus, é superior à lei dos homens. Deus está acima da lei dos homens. Claro que os homens são iluminados por Deus para criar leis, e se essas leis não forem justas e não forem baseadas na lei natural, que estão expressadas, que estão ali, vamos dizer, imprimidas nos 10 mandamentos, essas leis não terão poder algum sobre o crente. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer: o que vale mais? Obedecer a Deus ou aos homens? O que vale mais? Então, nós vemos o apóstolo São Paulo dizendo aos coríntios: olha, eu fiquei sabendo que vocês levaram questões da igreja para os tribunais gentios, para os tribunais pagãos. Vocês deveriam resolver isso entre vocês mesmos, ou seja, a igreja tem um código de lei para resolver as questões da igreja na lei da igreja, na lei de Deus, na lei natural. Mas vejamos, dando continuidade à reflexão do Evangelho, e eu
preciso gastar um pouco de tempo aqui para que as pessoas compreendam isso, porque senão, do contrário, pessoas na igreja vão começar a pensar que a Igreja Católica dá brechas para o divórcio em caso de adultério. E isso não é verdade. E veja, continua. Os fariseus perguntaram, então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? E Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza dos vossos corações. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, ou seja, matrimônio falso, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Ou seja, os apóstolos pensavam, a gente se casa, como muita gente diz hoje, se não der certo, separa. Só que Jesus vai dizer, não há permissão alguma para a separação, para o divórcio. Aí os apóstolos disseram, igual as pessoas estão dizendo hoje, igual muita gente, ou melhor, o mundo está dizendo hoje. Então, se é assim, se o casamento é para a vida toda, Deus me livre, eu não quero. Não tem condição alguma. Aí Jesus vai dizer, para os discípulos, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Então, somente àqueles que é concedido a capacidade de compreender que o matrimônio é para a vida toda. Então, meus amados irmãos, eu queria ler aqui a carta de São Paulo aos Romanos. Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Ele vai trazer para nós um entendimento daquilo que é o matrimônio, 1 Coríntios, eu vou logo ler 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, que vai dizer o seguinte sobre o matrimônio. O apóstolo Paulo vai dizer assim, a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Veja, a mulher está ligada, unida ao marido enquanto ele viver. Mas, se morre o marido, ela fica livre e poderá casar-se com quem ela quiser. E aqui tem outra regrinha, contanto que seja no Senhor. Contanto que seja no Senhor. Ou seja, a mulher está unida ao seu marido enquanto ele viver. Ou seja, o casamento só pode ser desfeito na morte. O casamento só pode ser desfeito na morte. Senão, do contrário, não tem como separar. Veja o que o apóstolo São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1, corroborando com as palavras de Cristo Jesus. E ele vai dizer que só alguns têm a capacidade de compreender isso. Não são todos. Os de coração duro não compreenderão. Os de coração materialista, humanistas, não irão compreender. Aqueles que estão apegados aos prazeres, às paixões, aqueles que não aceitam a cruz, aceitam a cruz de Cristo, imposta por Cristo para cada um de nós, não compreenderão. Mas veja o que diz o apóstolo São Paulo aos Romanos. Ignorais, irmãos, falo aos que têm conhecimentos jurídicos, que a lei só tem domínio sobre o homem durante o tempo que ele vive. Então veja, um homem foi condenado à prisão, por exemplo. Ele está preso. Prisão perpétua, vamos supor. Ele estará preso. E essa lei terá poder sobre ele enquanto ele estiver vivo. Se ele morrer, acabou. Acabou. Morreu, acabou. Não tem mais, a lei não tem mais poder sobre ele. O mesmo se dá com o matrimônio, é o que São Paulo vai dizer. Assim, a mulher casada está sujeita ao marido pela lei enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, fica desobrigada da lei que a ligava ao marido. Por isso, enquanto viver o marido, se tornar mulher de outro homem, será chamada de adúltera. Porém, morrendo o marido, fica desligada da lei
de maneira que, sem se tornar adúltera, poderá casar-se com outro homem, como explicou o apóstolo São Paulo. Então, meus amados irmãos, aqui fica muito claro que não existe dissolução do matrimônio, que o matrimônio é indissolúvel, que o matrimônio é até que a morte nos separe. É por isso que a igreja vai dizer, né? Vocês estarão unidos até que a morte os separe. Porque senão, do contrário, não há como separar. Aí, Jesus, falando do matrimônio, colocando as condições para o matrimônio, passa a falar para os apóstolos sobre o celibato. Se você não quer casar porque acha que é duro, acha que é pesado, então se coloque na segunda condição que Deus estabeleceu para a raça humana, que é o celibato. Ou você se casa, ou você vira celibatário. O que não pode é viver na fornicação. E aqui Jesus deixa muito claro. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. E Jesus conclui dizendo: quem puder entender, entenda. Ou quem tiver inteligência, entenda. Então, meus amados irmãos, eu gastei um pouco de tempo para falar sobre isso, porque eu tenho visto com frequência na Igreja Católica uma adesão a essa mentalidade ortodoxa e protestante. Se por um acaso o homem ou a mulher trair um ao outro, ou seja, adulterar, aí eles vão dizer que existe um espaço para o divórcio. E não é isso. Não existe isso na Igreja Católica. Não existe isso nos preceitos de Deus. Não existe isso no sacramento do matrimônio. Nós podemos ver aqui muito claro nosso Senhor Jesus Cristo falando disso e o apóstolo São Paulo deixando isso extremamente claro. Ele vai dizer que a mulher está unida ao seu marido até que o marido morra. Se o adultério fosse causa ou cláusula para o divórcio, São Paulo teria dito: a mulher estará unida com o seu esposo até que ele morra ou cometa adultério contra ela, ou ela cometa adultério contra ele. Mas não é o caso. Não é o caso. O matrimônio é para a vida toda e para toda vida. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Os vídeos estão ficando um pouco longos nesses dias, mas é a necessidade de falar desses assuntos. Amém.